Vocação em latim significa chamado, e ouvir este chamado é ter clareza do que é meu. Todos nós temos um chamado, algo que é nosso, algo que o mundo aguarda efetivamente que nós nos joguemos nisso. Porém, diversas travas nos impedem, geralmente travas que nós mesmos nos colocamos. De repente, preguiça, procrastinação, falta de clareza, timidez, falta de confiança e por aí vai. Mas todos nós teríamos um chamado se não fossem elas. E o que eu quero é te ajudar a você se jogar no seu chamado. Se isso é importante para você, então sente na curtida e vamos embora, porque essa é a discussão do nosso capítulo de hoje. Fala pessoal, André Brainpower, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro, para você aprender mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e colocar o seu cérebro a trabalhar a seu favor. Hoje nós falaremos sobre algo que o seu cérebro pode te ajudar demais a ir adiante, a entregar valor para o mundo através do seu chamado. É algo que de fato nós sabemos que existe, nós sabemos que nós não estamos aqui ao acaso, mas muitas vezes a gente não tem nem clareza de o que seria esse tal nosso chamado, muito menos de como viver, como nos jogar em direção a ele. Ninguém quer ser a réplica, todo mundo quer ser o original, mas muita gente se contenta em imitar o que os outros dizem ser sucesso ou imitar a vida dos outros, porque de certa maneira parece que é bacana, parece que é interessante, parece ser legal, logo eu quero ser igual aos outros, me tornando uma réplica. Pessoas que fazem isso nunca acham e nunca vivem o seu próprio original. A gente deve sim se inspirar nos outros, sim modelar os outros, mas nunca ser igual aos outros. Cada um tem a sua própria realidade. Cada um luta a sua batalha e cada um agrega ao mundo de uma forma diferente. Esse é o desenho, é assim que o mundo foi feito e é assim que é esperado de você. Agora, antes de identificarmos isso, antes de chegar nesse tal, o nosso chamado, que tal a gente fazer aqui uma pausa e falar sobre problemas? Quem aqui não tem problema? Todo mundo tem problema no dia a dia, não é mesmo? Agora, quem gosta de resolver problemas? Geralmente não são muitas pessoas. Vou adiante. Quem aqui gosta de resolver problemas das outras pessoas? Será que você quer resolver problemas das outras pessoas? Responda isso efetivamente para você mesmo e também coloque aqui abaixo nos comentários. Eu gosto de resolver problemas ou não gosto não. Só os meus já bastam, chega de problemas, já são bastante volumosos para mim. Bom, se você não gosta de resolver problemas das outras pessoas, então é importante que você entenda que o seu chamado é sobre isso. Isaías Berlin diz o seguinte: entender é perceber padrões. E o padrão está se tornando cada vez mais claro, o padrão por detrás de seu chamado, o padrão por detrás de realmente você identificar o seu papel nesse mundo maravilhoso que nós habitamos e saber como de fato entregar valor. E o que está por trás desse tal padrão? Como diz Isaías Berlin, entender é perceber padrões. Qual é o padrão? No começo, saiba que qualquer momento que você queira sair na luz, no começo é difícil distinguir. Só que de fato nós estamos agora no momento em que isso está começando a ficar cada vez mais claro. Tudo converge para o mesmo denominador, que é efetivamente identificar o que o mundo precisa, achar problemas, achar coisas que você pode transformar o mundo para melhor, as outras pessoas para melhor e gerar valor através deste processo. Tem muita gente que acha que o padrão de uma pessoa que vive o seu chamado é mandar, estar no comando, faça assim, eu ordeno que você faça dessa maneira. Isso não é entender, porque este não é o padrão, não é esse o jogo. O nome do jogo é servir. Algo que vale para absolutamente tudo. A gente só cresce no mundo corporativo, por exemplo, quando a gente serve a empresa. A gente só se torna líder e não um chefe quando a gente serve o nosso time. Chamado é reconhecer o seu papel. E eu estou fazendo agora, inclusive, para te ajudar neste percurso, lives diárias às 7h37 da manhã. E essa temporada de lives se chama
o chamado. Exatamente para te ajudar a identificar o seu chamado, em primeiro lugar, e em segundo, colocar o seu cérebro para que ele te ajude nesse processo, rompendo padrões que de fato nos impedem. A gente vive, querendo ou não, preso um colete de força, como se fosse simplesmente exatamente essa situação. Imagine isso, você preso a um colete de força, só que você criou esse colete de força. A nossa maior trava é e sempre será nós mesmos. Quando a gente começa a conhecer o nosso cérebro, as coisas começam a ficar muito mais claras. Então, para você participar dessa série de lives, é só você entrar aqui no Instagram do Brain Power, @BrainPowerBR, e anotar na sua agenda às 7h37 da manhã. Todos os dias, elas não ficam gravadas. A única coisa que você precisa é, assim como eu assumi o compromisso de estar lá, você também estar lá, e seguramente isso vai te trazer muita clareza para você identificar ainda mais o seu chamado. Afinal, chamado é reconhecer o seu papel. E se você entende isso por um lado mais religioso, tudo bem, é entender o papel que Deus te deu e manifestá-lo, fazer ele acontecer. Ele não vai simplesmente ser entregue e você automaticamente passa a ter a autoridade e o poder de fazer as coisas. Não, nós precisamos conquistar aquilo que nos foi dado. Agora, se você não é religioso, é então sobre agir. Através da ação, identificar aquilo que você faz bem. Não há como você manifestar um talento, seja ele qual for, seja musical, seja no esporte, sem você antes iniciar, sem você treinar, sem você começar e naquele momento inicial sendo algo bastante difícil. Parece que você não nasceu para aquilo, só que de repente as coisas começam a mudar. Então, quando você entra em ação, quando você tira as barreiras que o seu cérebro te oferece e de fato se joga naquilo, você começa a magnificar este talento, essa habilidade, este potencial, o seu chamado. Agora, independente dessa esfera que você escolha, nota-se que a ação precede identificar o seu chamado. Nenhum talento, como eu disse, se manifesta sem ação. E, portanto, não há como agir de forma intensa, com vitalidade, se nós estamos jogados no sofá, vendo Netflix o final de semana inteiro, as noites inteiras. Pensa só como o mundo seria pior se as pessoas que se jogaram nos seus chamados, elas ficassem presas no Netflix. Imagina só se Steve Jobs ficasse no Netflix. Será que o mundo seria igual? Qualquer área do mundo, para qualquer uma dessas pessoas que realmente viveu o seu chamado, o mundo seria drasticamente pior sem as pessoas que permitiram isso, se jogar no seu chamado e não ficar ali, de certa maneira, hipnotizadas ou distraídas fazendo outras coisas. Nós, hoje, provavelmente, sem os avanços, sem o crescimento, sem o que essas pessoas agregaram ao mundo, existe uma chance muito grande que nós ainda viveríamos na floresta, se não houvessem pessoas que realmente se jogassem no mundo. Eu sempre digo isso, é seu este chamado. Se jogue, ou como eu sempre digo, se jogue no mundo que ele aguenta. Não fique se colocando barreiras, não aceite as barreiras que você se impôs, os padrões mentais que não necessariamente contribuem para você e também, por fim, não tente ser grande para aí sim começar. Apenas entenda como o seu cérebro funciona e comece pequeno. Tem muita gente que quer primeiro se tornar um líder, quer que alguém entregue um cargo de liderança para que depois ela aprenda a liderar. Não é assim. Tem gente que quer eliminar a fome na África, mas não faz nada pelas pessoas na sua própria rua que estão com fome. Não é vergonha começar pequeno, é assim o processo. Agora, o começo é necessariamente a ação. E para isso, o seu cérebro não pode ser o seu inimigo, e sim o seu aliado. E é por conta disso que os alunos do método Reprograme Seu Cérebro, eles mudam tanto. Se você então quer saber mais a respeito disso, entender como o seu cérebro funciona e saber caminhos de fato ficar no controle, na gestão desse processo, não deixe de se inscrever na nossa jornada de reprogramação cerebral em reprogrameseucerebro.com.br, que é um evento gratuito de 7 dias sobre neurociência comportamental, com aulas online, e-book, PDF, uma série de materiais para você baixar com um objetivo: entender como seu cérebro funciona, como as decisões de fato são tomadas, como ele foi desenvolvendo os padrões que você tem hoje, sejam padrões positivos ou negativos, para que de fato você os substitua, como a formação da preguiça, a procrastinação, como tudo isso se deu dentro do seu cérebro. Então entra aqui, reprogrameseucerebro.com.br, e agora é hora de você
conectar o que nós falamos com você mesmo. Senão a informação entra por um ouvido e sai pelo outro. É hora então de você dizer aqui abaixo nos comentários se você já se jogou no seu chamado, se você considera que você vive o seu chamado ou se por outro lado você ainda está nesta busca sem muita clareza. Queria saber qual é a sua situação, qual é a sua dificuldade para que de fato eu possa te ajudar nas nossas lives matinais às 7h37 em @BrainPowerBR, o nosso canal do Instagram. Quero saber então como você entende esse assunto para que de fato eu possa contribuir e também quero muito te encontrar nessa série diárias de lives que a gente está fazendo. Então deixa aqui também a sua curtida se você curtiu essa discussão para que o YouTube leve essa mensagem para mais e mais pessoas e também se você acha que alguém pode se beneficiar dessa conversa, não deixa de encaminhar esse link, este vídeo, esse capítulo para que essa pessoa tenha essa mesma reflexão e também não deixa de clicar no botão de assinar que está aqui ao redor desse vídeo, marca assinar e marca receber as notificações, assim o YouTube vai te avisar do nosso próximo episódio, à terça-feira às 19 horas. Eu vou falar um pouco mais a respeito desse assunto em um outro lugar também, além das lives, que é o nosso canal do Telegram do Brain Power. Basta para isso você entrar aqui em brainpower.com.br, é o nosso cantinho exclusivo, é onde eu trago conteúdos exclusivos e complementares, sempre reflexões ainda um pouco mais profundas do que a gente tem por aqui, então não deixe de entrar por lá, espero você dentro desse lugar e também te espero você vivendo o seu chamado. Na verdade, o mundo espera, porque de fato, se a gente não tiver pessoas vivendo o chamado, o mundo se torna pior. Faça a sua parte, se jogue no mundo, porque o mundo aguenta. No brain, no game. Até mais.